pessoal, eu sou o Thiago de Mello, sejam bem-vindos a mais um podcast do VM Língua Russa. Hoje eu quero responder a pergunta da Vânia Franco, a nossa ouvinte que mandou pra mim lá no YouTube. Ela quer saber se dá pra aprender russo devagar ou se aprender rápido é o único jeito. A pergunta que ela me mandou, o comentário que ela me mandou no YouTube foi o seguinte: você acredita que a rapidez no aprendizado faz a diferença? É necessário correr para se desenvolver bem, como se aprendendo muito devagar a pessoa não chegasse lá? Então vamos debater esse tema, vamos conversar sobre isso. Eu acredito que vocês têm essa ideia de que o único jeito de aprender russo é estudando muito, fazer do jeito que eu faço, né? Porque eu sempre falo para vocês que eu aprendi inglês muito rápido e russo também muito rápido. Inglês foi em 11 meses e russo foi em 2 anos e meio por aí. Então, eu acredito que vocês tenham essa ideia. Vamos conversar sobre isso, eu quero deixar as coisas muito mais claras para vocês. Então, vamos começar pela primeira pergunta. Será que a rapidez faz diferença? A minha resposta é que quanto menos você sabe, mais facilmente você esquecerá aquilo que estudou. Então, a rapidez faz diferença sim no começo, né? Quando você começa a aprender russo, seu primeiro dia de estudo, seus primeiros 3 meses, 4, até 6 meses, digamos assim, o idioma russo é uma coisa muito nova para você. Então tudo que você for aprender, você vai esquecer muito fácil, cara. Isso é muito normal de acontecer, acontece com todo mundo. Comigo, por exemplo, quando eu comecei a aprender russo, eu só conseguia aprender 5 palavras novas por dia para aumentar o vocabulário. E mesmo assim, eu esquecia facilmente essas palavras. Por quê? Porque eu não tinha nenhum repertório, eu nunca havia estudado russo, né? Quanto mais você sabe de um assunto, mais fácil é você aprender ainda mais sobre ele. E quanto menos você sabe, é muito difícil sair do zero. E mesmo que você saia, você vai esquecer bem rápido. Você não tem... O seu cérebro, ele ainda não solidificou aquele conhecimento para ele se tornar fácil. Então isso aconteceu comigo, né? Eu começava a aprender russo, aprendia 5 palavras novas por dia, era muito difícil aprender com qualidade, né? Aprender uma frase inteira, colocar no Anki, colocar imagens, colocar áudio, ver o contexto, tudo isso aí, aprender palavras, aumentar o vocabulário com muita qualidade. Então era difícil, eu esquecia muito rápido, porém, depois de um tempo, depois de 6 meses, 1 ano estudando, eu conseguia aprender 30 palavras novas por dia facilmente. Então, como você pode ver, no começo eu não conseguia aprender nem 5. Conseguia, com muita dificuldade, aprender 5. Depois de um tempo, eu comecei a aprender 30 de maneira muito fácil, sem nenhum esforço. Então, no começo é difícil, você vai esquecer tudo muito rápido. E é por isso que eu considero importante a velocidade, né? A rapidez no começo. Você não pode simplesmente começar a aprender russo e estudar 2 vezes por semana. Isso é muito pouco. Você vai aprender alguma coisa e daqui até a próxima aula você já vai ter esquecido tudo. Então, é necessário que no começo você faça de maneira muito regular, muito frequente. É recomendável que você faça ali todo dia um pouquinho. Eu sempre falo pra vocês, né, pessoal? Todo dia 15 minutos, todo dia 20 minutos, 30 minutos. Não precisa fazer 2 vezes por semana, 5 horas cada vez que você for estudar. Isso aí é muito contraditório e a rapidez e a velocidade é importante nesse sentido, tá? No sentido de que no começo tem que ter frequência, tem que ter regularidade, fazer o máximo possível, justamente porque é a época mais difícil do aprendizado. É quando você tem que sair do tudo ou nada, né? Do 0 a 0 ali, e esse sair do 0 a 0 requer muito esforço, tá? Então, essa é a minha primeira sugestão que eu tenho para começo de história, ok? Agora a segunda pergunta. É necessário correr para se desenvolver bem? Eu tenho uma regrinha para isso, né? A regra é que você deve aprender russo sem pressa, porém sem pausa. Então você não tem que correr, não tem que ir rápido, mas você não pode parar. Porque parar, é óbvio, vai fazer você esquecer tudo que já estudou, e isso é muito importante no começo, né? Como eu falei lá no ponto anterior, tem que ter regularidade, isso é muito importante, principalmente no começo, tá? Depois que você aprende russo, que você já tem ali 5.000 palavras no seu repertório, 10.000, já fez um montão de escuta, já leu bastante, já tem um conhecimento da gramática, do vocabulário, você esquece muito devagarzinho, então você não sabe nada, vai esquecer muito rápido. Se você sabe muito, vai esquecer muito devagar. Então, quando você tem muito conhecimento, quando você tem expertise na área, né, já fez aquilo ali por muito tempo, você está seguro. Porque por mais que você passe 1 mês sem estudar, 2, 3, até 1 ano, você não vai esquecer quase nada. Já está tudo ali na sua memória de longo prazo dentro da sua cabeça, do seu cérebro.
Então, será que é necessário correr, ter pressa? A minha resposta é que não, porém você não pode pausar, você não pode parar, tem que ser sem pressa, sem pausa. A constância é a sua melhor amiga aqui aprendendo russo. E a minha conclusão é que aprender russo é como se fosse mandar um foguete para o espaço. Quando um foguete vai para o espaço, né, quando ele vai decolar, ele vai a todo vapor. O maior gasto de um foguete é justamente quando ele está saindo do chão, quando ele está começando a voar. Ali ele gasta muito do combustível dele, a maior parte do combustível, da energia, e depois que ele já pega a inércia, né, do movimento, que ele pega a velocidade, ele só precisa manter aquilo ali de boa, tranquilinho. Então, aprender russo, a gente pode usar essa analogia no estudo da língua russa também. No começo é onde você vai precisar colocar mais esforço, porque você tem que sair do zero, você tem que começar a voar, tem que começar a ganhar velocidade, né? Tem que ter essa inércia. Então é o momento em que você vai precisar ter muita dedicação, ter muita frequência, regularidade, sentar e estudar todo dia, não deixar passar um dia sem estudar. E se caso isso acontecer de você ter que ficar sem estudar, volta o mais rápido possível. Nunca passe 2 dias seguidos sem estudar, né? Você pode passar 1 ou 2 por acidente, mas no terceiro nunca deixe isso acontecer. No terceiro você já volta, custa o que custar. Isso é importante para o desenvolvimento do seu hábito. E é isso aí, a conclusão é que aprender russo é como se você fosse mandar um foguete para o espaço. A maior parte da energia é gasta bem no início, então é ali que você tem que colocar um foco extremo, tá? Depois que você aprende russo, que você já estuda aí durante 1 ano, 2 anos, dificilmente você vai esquecer uma coisa nova. E além disso, vai ficar muito mais fácil, né? Como eu falei para vocês no início, eu tinha muita dificuldade para aprender 5 palavras em russo no início, né? Hoje em dia eu consigo aprender 50, 70 palavras muito fácil, muito rápido, em contexto, aprender com qualidade. Então esse foi o podcast. Falamos aqui sobre se dá para aprender russo devagar ou se aprender rápido é o único jeito. Essas foram as minhas considerações e eu peço que vocês deixem as suas também, tá? Vamos conversar sobre esse tema, eu quero saber o que vocês têm a dizer sobre isso. Se você é mais o tipo de pessoa tartaruguinha, né, que vai ali devagarzinho, mas constante, ou se você gosta de pegar pesado no início e depois pegar leve. Eu sou o segundo tipo de pessoa, eu mando ver no início, dedicação total, aprendo muito rápido porque eu preciso ver progresso. Eu preciso começar a aprender russo e eu preciso ver que está dando certo, eu preciso ver algum resultado. E esse resultado me dá muito mais motivação para continuar ali querendo estudar. Agora, se eu começar muito devagar e eu não ver nenhum resultado, nenhum progresso, eu vou pensar, nossa, para que eu estou fazendo isso aqui se não está dando certo? Então, eu sou o segundo tipo de pessoa que tem que mandar bala no começo. Ok, pessoal? Lembrando que temos lá o nosso curso de russo Fluência Incondicional. O link está aqui na descrição desse podcast. Vocês podem ir lá entender como funciona o curso. Temos mais de 127 aulas, temos materiais em PDF, materiais em áudio, tem meu acompanhamento para você estudar, rotina de estudo e o meu contato pessoal para tirar dúvidas sempre que você tiver uma, tá bom? Então é isso, até o próximo podcast e pacá pacá.